Fala galera, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como vocês podem estar jogando com a expansão A Corrida do Ouro. Como vocês podem ver, essa daqui também é uma das expansões que é jogada de fora do baralho. Até agora eu mostrei a expansão Show do Oeste Selvagem e as expansões High Noon, Meio-Dia, e a Fistful of Cards, um punhado de cartas. E agora eu tô mostrando a quarta expansão que é trabalhada de fora do baralho, que é a Corrida do Ouro. Uma das mais legais, uma das expansões mais bem feitas do jogo Bang. Primeiro de tudo, dá pra ver que ela é uma expansão um pouco grande. E essa expansão traz personagens, assim como a expansão Show do Oeste Selvagem. Então, as cartas que a gente tem aqui, a carta que leva o nome da expansão, a Corrida do Ouro. Temos a carta Dose, 3 cópias. Procurado, 3 cópias. Cúmplice, 3 cópias. Garrafa, 3 cópias. Rum, 2 cópias. Cinto de arma, ferradura, picareta, calumet, amuleto da sorte, união do Pacífico, botas, mochila e bandeja de ouro. Os personagens são Madame Yuto, Jack Murieta, Josh McCloud, Dutch Will, Rida Snake, Pretty Luzena, Don Bell e Simon Picos. Nossa, nome estranho. Então, pessoal, é isso daqui a expansão. E como é que a gente funciona e como a gente pode armar a mesa de jogo para estar jogando com essa expansão? Primeiro de tudo, você vai armar o Bang, o jogo básico, normal, como de costume. E como é que você vai armar a mesa para estar jogando com essa expansão aqui? O primeiro de tudo, você deve embaralhar todos esses personagens juntamente com os personagens básicos, com os personagens do jogo básico, com os personagens da expansão Show do Oeste Selvagem. Então todos aqui são embaralhados e são sorteados aleatoriamente. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que você vai fazer o seguinte: você vai embaralhar a expansão bem embaralhado, tá, pessoal, para não vir cartas repetidas, porque é um pouco chatinho isso. Pronto, você vai colocar ela no meio da mesa. Isso tem que ficar no meio da mesa. Revelar as 3 primeiras cartas. Pronto, essas 3 primeiras cartas elas têm que ficar reveladas dessa maneira aqui. Então, como é que funciona? O jogo Bang, ele vai continuar normalmente. Só que toda vez que você causar um dano a um jogador, seja um aliado, seja lá quem for, toda vez que você tirar um ponto de vida de alguém, você vai ganhar uma pepita de ouro. E essa pepita de ouro, ela vai ficar na sua frente. Aqui, ela vai ficar na sua frente. As cartas, elas têm um símbolo, um nível, um preço, um custo a ser comprado. Cada carta tem o seu custo aqui. Essa eu teria que pagar 2 pepitas para eu comprar ela. Essa daqui eu teria que pagar 3, a bandeja de ouro, e a ferradura eu teria que pagar 2. Ou seja, eu teria que dar 2 tiros em alguém, ganhar 2 pepitas e comprar, por exemplo, essa carta aqui, bandeja de ouro, e colocar ela na minha frente. Uma coisa muito importante antes de dizer: existem as cartas de borda preta e as cartas de borda marrom. As cartas de borda preta, elas ficam na sua frente eternamente. Essas cartas de borda preta, elas não saem de jeito nenhum, nem por Cat Balou, nem por Pânico ou Cancan, que são cartas que pegam e descartam cartas do oponente. A única forma de o oponente descartar essa carta aqui, só o oponente pode fazer isso. Você não pode descartar cartas da sua frente, porque existe, por exemplo, a carta Procurado. Ela é colocada na sua frente e ela vai começar a lhe prejudicar. E você não pode pagar isso daqui, o valor dela, para se safar. Ou seja, quem tem que fazer isso são os seus aliados. Então, um exemplo. Você comprou aqui Aqui tem 3 pepitas de ouro. Eu vou comprar a bandeja de ouro. Ela vai ficar na minha frente e diz assim ao feito dela: pegue uma pepita de ouro, pague uma pepita de ouro para tirar uma carta do baralho. Você pode usar essa habilidade até 2 vezes por turno. Ou seja, se eu comprei ela, se eu tivesse mais 2 pepitas, eu poderia pagar uma pepita, puxar uma carta, pagar outra pepita e puxar outra carta do baralho. A única forma de descartar essa carta aqui, bandeja de ouro, e as outras cartas de borda preta, é pagando o custo dela mais uma pepita. Ou seja, é a minha vez, tá, o oponente tem essa carta virada para cima, ele tá lá, puxando cartas e puxando. O que é que vai acontecer? Eu vou pagar 4 pepitas de ouro e ele vai descartar essa carta e ela vem pro final do baralho dessa forma, e uma nova carta é revelada. Sempre tem que ter 3 cartas aqui.
A carta cúmplice foi revelada. Já as cartas de borda marrom, elas são ativadas e imediatamente elas vão para o final do baralho. Por exemplo, essa daqui. O custo dela é 2 pepitas. E ela pode ser jogada como uma carta pânico, pode ser jogada como uma carta cerveja e pode ser jogada como uma carta bang. Ou seja, são 3 em 1. E assim que você comprou ela, vou jogar como bang, atirou em alguém, causei um dano, beleza, eu vou pegar uma pepita pelo dano, aqui, ela vai para o final do baralho e pela regra da expansão, uma nova carta tem que ser revelada. Então, essa é a mecânica do jogo. Existem 3 fases que a gente pode determinar nesse jogo. A primeira fase é a fase de compra, ou seja, você pode comprar quantas cartas você quiser e puder. Se você tiver ouro suficiente, você pode comprar qualquer carta de equipamento e quantas vezes quiser. Segunda ação que você pode fazer é justamente descartar as cartas na frente do oponente. Por exemplo, ele tem uma carta de borda preta aqui, a carta ferradura. Cada vez que você saca, vire uma carta adicional e escolha o seu resultado. Isso aqui é para questões de sorte. Por exemplo, a carta prisão. Se eu puxar uma carta de copas, eu saio da prisão. Se não, eu permaneço nela. Com essa carta aqui, ela me dá uma outra puxada extra. De eu tentar me safar da prisão. Ou, como é que se diz, escapar da dinamite. Enfim, é uma carta que tem seu efeito com resolução de sorte. Então, por exemplo, se eu quiser descartar ela, eu vou pagar o custo dela, 2, mais uma, 3. E ela vai ser descartada para o final do baralho. E uma nova carta vai ser revelada. E o seu oponente ele não pode dar nenhum tipo de resposta. Ou seja, ela é descartada automático. Quando todo o baralho acabar, o que é que você faz? Você pode embaralhá-lo novamente e fazer uma nova pilha de compras. Revelar as 3 primeiras e deixar o jogo rolar normalmente. A terceira coisa que você pode fazer é descartar uma carta de cerveja, da mão, para pegar uma pepita de ouro. Obviamente, se você descartar para pegar uma pepita de ouro, você não ganha o ponto de vida que a cerveja dá. Ou seja, é porque a cerveja ela tem algumas restrições. Quando tem 2 jogadores, por exemplo, a cerveja não tem efeito nenhum, ou seja, ela fica perdida na sua mão. Então foi uma forma que eles encontraram de reaproveitar aquela carta. Você descarta uma cerveja e pega uma pepita de ouro. Você descarta 2 cervejas e pega 2 pepitas de ouro para si. Aí um exemplo, você descartou 3 cervejas na sua mão. Você pode imediatamente pagar 2 e comprar a carta cúmplice, que é uma carta de borda marrom. Você vai ter o efeito dela, ela vai sair, uma nova carta vai ser revelada e assim por diante. Então, pessoal, é justamente dessa maneira que funciona a expansão Corrida do Ouro. Recapitulando, você vai embaralhar as cartas, vai colocar no centro da mesa, vai revelar 3 dessas cartas. O custo dessas cartas a ser comprado vai estar na pepita aqui embaixo. E toda vez que você causar um dano a qualquer jogador, seja um bang, seja uma metralhadora, por exemplo, uma Kathleen que dá um tiro em todo mundo, seja carta índios. Imagina, você jogou uma carta índios e 5 pessoas tomaram um bang. Você vai pegar 5 pepitas daqui e colocar na sua frente. Para cada dano, para cada ferimento que você causar a qualquer jogador, você pega uma pepita de ouro e coloca na sua frente. Depois disso, você vai ter 3 ações. Primeiro, comprar qualquer quantidade de pepitas, ou melhor, de cartas de equipamento. Segundo, descartar as cartas na frente do seu oponente, pagando o custo dela e mais um, isso para cartas de borda preta. E terceiro, descartando uma ou mais cervejas e pegando uma ou mais pepitas de ouro. Então, é dessa maneira que se joga com essa expansão. Ela tem mais uma novidade que é bem interessante, eu acho bem interessante, que é justamente a identidade dupla do Renegado das Sombras. Ou seja, você pode ver que é uma carta dupla. Essa carta aqui, ela é fenomenal. É fenomenal mesmo como eles conseguiram encaixar e equilibrar o papel do Renegado. Porque, como nós sabemos, o Renegado ele é um papel muito difícil. Ser o último em jogo é uma coisa bastante difícil. Você tem que primeiro matar os fora da lei, se passar como delegado, depois enfrentar o xerife e os delegados.
Entende? Então é um papel realmente muito difícil. É o que eles fizeram para equilibrar. Criaram a carta Renegado das Sombras. O que acontece? Toda vez que o Renegado ele vai ser eliminado, foi eliminado, o portador, quem foi eliminado com a carta do Renegado, no próximo turno ele vai entrar como um Renegado das Sombras. O que é que vai acontecer? Ele vai contar o número de papéis virado para cima, exceto o seu. Ou seja, o seu não conta, porque ele vai ser um renegado, vai ser revelado, o seu não conta. E vai contar a quantidade de papéis virado para cima. Ele vai ficar do lado da equipe mais fraca, que tem a maior quantidade de papéis virados para cima. Por exemplo, o renegado morreu, só tem o xerife revelado. Então ele vai ficar do lado do xerife. Ele vai ficar do lado do xerife. Ele vai puxar ele não tem pontos de vida, não pode morrer. Ele puxa 2 cartas e joga normalmente. Quando ele jogar as suas 2 cartas e passar, ele é como se nunca tivesse existido no jogo. Ele não é contado para nada, por distância, por nada. É como se ele sai do jogo novamente. Quando seria novamente a vez dele, ele vai entrar em jogo novamente. E agora ele vai contar, por exemplo, imagina que saiu um xerife, ou melhor, um renegado, ou melhor, um fora da lei. Aí vai ter 2 papéis de face para cima. O xerife e o fora da lei. No caso de empate, o renegado das sombras ele fica do lado dos fora da lei. Sempre quando der empate. Aí, por exemplo, morreu agora no próximo turno morreu um vice-xerife, um delegado. Aí vai ter 2 papéis do xerife virado para cima. Vai ter o xerife e o delegado. Então, essa equipe é a mais fraca. Então, ele vai entrar no jogo como um renegado das sombras um deputado do xerife. Então essa carta aqui é fenomenal e é uma forma praticamente tipo de o renegado ele sempre ganhar, entre aspas. A probabilidade dele ganhar é muito maior sendo renegado das sombras do que sendo um renegado normal, entende? Então essa carta aqui é muito boa, bastante interessante, pessoal. Então esse aqui ele é o básico do jogo. É o básico. Eu vou colocar aí as regras aqui na descrição e vocês podem estar dando uma lidinha. Isso aqui é o básico do básico, entende? Então, e eu sempre estou acompanhando aqui tô aqui com as regras, tá, pessoal? Não estou inventando nada da minha cabeça, não. Vou colocar essas regras aí nos comentários. Então, pessoal, é isso aí. É dessa forma que você joga com a expansão Corrida do Ouro. E é isso aí. Valeu e até a próxima.